Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje está no seu último programa do ano e nada melhor do que a gente fazer uma retrospectiva do ano de 2016. E sobre isso a gente conversa com duas feras no assunto. É Fernando Chagas, cientista político. Boa noite, Fernando, bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite. Meus cumprimentos aos telespectadores. E também com Hamilton Marques, economista. Boa noite, Hamilton, bem-vindo. Boa noite, Roberta. É sempre uma honra estar aqui. Boa noite a todos de casa. Bom, a gente teve vários eventos no ano de 2016. Muita gente está querendo que esse ano acabe logo, outras pessoas estão querendo esperar um pouquinho mais. Mas, enfim, vamos começar um pouquinho com um assunto um pouco mais leve, que seria esportes. A gente teve nesse ano as Olimpíadas de 2016. Destaques brasileiros, como é que você avalia as Olimpíadas, Fernando? Eu acredito que tenha sido uma boa participação no plano esportivo. Porém, pegando mais a minha área, mais uma vez, faltou controle da administração pública sobre a construção dos estádios e dos centros poliesportivos para a realização das Olimpíadas. Se tivesse um pouco mais de controle sobre os gastos públicos na elaboração e na construção dessas obras, eu acredito que ali nós não teríamos focos de desvio de dinheiro que aumentou a capacidade de financiamento das campanhas políticas. Então, no meu modo de entender, esportivamente foi muito bom, tivemos medalhas importantes, principalmente nos esportes coletivos. Eu poderia destacar aqui o futebol e o vôlei masculino. Infelizmente, para quem eu torço, o vôlei feminino pegou a China logo de cara e ficou de fora. Mas nesse plano administrativo e financeiro, finanças públicas e também de controle da administração pública, mais uma vez é só a desejar, como deixou na Copa do Mundo. Essas construções, de uma forma geral, serviram para alimentar ilegalmente as campanhas políticas. É uma prática que agora está sendo combatida pela Lava Jato, já tinha estourado no Mensalão, estourou agora no Petrolão, mas não se restringe ao Petrolão, se restringe a uma série de ações que foram feitas e que serviam para desviar dinheiro público. Eu acredito que daqui para frente isso é um ponto positivo. Daqui para frente, as empreiteiras, as empresas, de uma forma geral, terão mais cuidados no financiamento de campanha e os políticos também terão mais cuidado ao fazer campanha com dinheiro por fora. Agora, complementando a questão de finanças públicas, a questão do estouro do orçamento nas obras da Olimpíada, serviu para estourar mais ainda o tesouro do estado do Rio de Janeiro, que já era problemático, que já estava cambalido, e as Olimpíadas serviram para esvaziar ainda mais. E isso traz o quê? Traz mais sofrimento para a população e o mercado fica cada vez mais sem dinheiro. A gente está falando da questão orçamentária, que as Olimpíadas elas acabaram, de certa forma, cobrindo a realidade brasileira por um determinado período. De certa forma, no quesito de esporte, o senhor acredita que isso, de certa forma, fez crescer o esporte no Brasil ou só maquiou por um tempo e agora os nossos esportistas continuam vivendo o dia a dia desgastante, sem nenhum patrocínio, sem nenhum incentivo no esporte? Perfeito, Roberta. A percepção que eu tenho é de que os nossos esportistas continuam abandonados. Nós tivemos diversos talentos que se superaram por si sozinhos. Nós temos a judoca, a Rafaela, tivemos o Diogo Hipólito, na Paralimpíada tivemos aquele rapaz da natação. São pessoas que lutaram sozinhas. São ações individuais e com patrocinadores particulares. O Estado sempre de fora. Que agora, com a crise econômica, vai ser mais um pretexto para abandonar o esporte. Hoje o orçamento, seja o orçamento da União, seja o orçamento de um determinado estado, ou o orçamento de um determinado município, hoje os orçamentos, de uma forma geral, não têm condições de garantir a participação esportiva de forma competitiva. E eu vejo a saída para o esporte. O esporte não é uma Copa do Mundo, não é uma Olimpíada realizada no país. O que tem que trabalhar é na base. Se não trabalhar na base com uma grande quantidade de esportistas e daquela quantidade tirar um ou dois competitivos para o esporte de alto rendimento, nós não vamos resolver o problema do país. Nós vivemos muito de ídolos. Posso pegar o tênis. O tênis teve o seu auge com o Guga. O Guga desapareceu, não teve uma base. Não se faz esporte sem base.
não teve uma base, o tênis acabou caindo, como sempre esteve embaixo o tênis. Então, o que nós precisamos? Precisamos estruturar o esporte de uma forma geral, para isso requer recursos. Recursos hoje o poder público não tem, o que nós temos que fazer? Temos que fazer parceria com a livre iniciativa. Só que a livre iniciativa também, devido à recessão que está no Brasil, não tem condições de investir no esporte como seria desejado e pretendido para ter um esporte de alto rendimento. Só finalizando, não tem esporte de alto rendimento se não tiver uma base muito forte com a criança e o adolescente. A escola pública e a escola particular poderiam ser um meio de fomentar, de estimular o esporte no Brasil, mas isso infelizmente não é feito. Mas até agora, com essas mudanças todas, né, na questão do ensino médio, estão querendo tirar o esporte, então a gente já não tem nem a base escolar. Isso, né? Já e você tocou num ponto importante. Nos Estados Unidos, o high school, a escola média, é de fundamental importância para a promoção do esporte. E aqui o ensino médio, ele não dá sustentação para o esporte. E agora pode ser até uma opção de você querer ou não querer praticar esporte. Na maioria das vezes, as pessoas não vão querer praticar o esporte, infelizmente. Está ficando difícil, né? Só para a gente encerrar essa questão das Olimpíadas, Hamilton, você acredita que toda essa conta que ficou para o Rio de Janeiro, o povo que vai pagar agora? Sim, o povo vai pagar de duas formas, né? Pelo dinheiro que saiu do orçamento e pela escassez de recursos que isso provocou. Isso gera mais desatendimento na área de saúde, mais desatendimento na área social, e o incrível é que o povo é chamado a pagar isso mais uma vez. Se você me permitir, Roberta, rapidamente, o problema do Rio é que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, se pendurou nos royalties. Os royalties são receitas não recorrentes. Elas podem acontecer como não podem acontecer. Royalties, na realidade, são indenizações pela exploração do petróleo. Os efeitos negativos que a exploração do petróleo traz, você tem que ter uma compensação financeira. Caiu o dólar, que é o preço do petróleo, os royalties naturalmente caíram. Você não mantém um estado, você não mantém um município sem receitas tributárias. Chegou ao ponto dos royalties, no estado do Rio, pagar aposentadorias e salários. O Estado, o município, o poder público, de uma forma geral, que fizer isso com uma indenização, os royalties são indenizações, pagar salário e pensão, ele vai quebrar. Você só mantém a máquina pública, a manutenção de uma cidade, você só mantém a aposentadoria e o pagamento do servidor público com receitas tributárias, que são as receitas permanentes. Esse foi o grande equívoco do Rio. Além desse, foi financiar dois eventos sem condições para tal. Aí chegou nesse ponto que o servidor público do Estado do Rio de Janeiro está sendo ajudado com cestas básicas, porque nem o seu salário ele tem para comer. Em termos, má gestão. Com certeza. Finalizando essa questão do esporte, falar um pouquinho sobre o desastre com o avião da Chapecoense. O principal motivo detectado até agora, falta de gasolina, e agora saiu um laudo também de que o avião ele estava com sobrepeso, né? Excesso de peso. Sobrepeso. Ali foi uma grande... De novo, só que dessa vez não foi no Brasil, a falta de controle do poder público. Na Bolívia não teve um controle adequado daquele voo que levou a Chapecoense da Bolívia para a Colômbia. Se o poder público tivesse um mínimo de responsabilidade na Bolívia, com certeza esse voo não teria decolado e nós não teríamos essa fatalidade, né? Infelizmente pegou o esporte brasileiro, né? E que comoveu o mundo inteiro, mas eu sempre bato nessa tecla, faltou controle. Ou o poder público, de uma forma geral, tem responsabilidade de ter o controle de atividades, principalmente atividades dessa que podem causar um grande acidente, ou então decretar a falência do poder público. Então, neste ponto, faltou isso, faltou responsabilidade do poder público no controle e faltou também muita responsabilidade do dono da empresa, que era o próprio piloto do avião, né? E pelos relatos que nós vimos, né, da gravação das caixas pretas, né? Ele também não avisou que os motores já tinham parado, que estava sobrepeso e que ele precisaria urgentemente baixar o voo. E ele voou acima do limite. Quando ele avisou, já era tarde, o operador de terra já não tinha mais condições de fazer nada. Um despreparo? Sim, como é que o senhor avalia isso? É mais um exemplo de má gestão da administração pública. Como o Chagas colocou, não foi no Brasil, mas é uma administração pública da América do Sul. E isso dá a impressão que os nossos administradores públicos são caracterizados pela
má vontade, pela incompetência, não existe o zelo pela coisa pública. Se alguém tivesse um pouquinho mais de boa vontade, teria impedido essa tragédia, mas se resolveu deixar para lá. Fala um pouquinho de saúde agora. Crise na saúde na região, está complicada a nossa situação? Como é que vocês avaliam? Tá bastante. Tem algum município que está se salvando nessa situação? Não, de uma forma geral, Santos, por ser um município polo, e abriu várias policlínicas, Santos abriu 10 policlínicas, reformou, construiu 10 policlínicas, tem um hospital recentemente inaugurado, o Hospital dos Estivadores, e tem uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Mas a gente tem um parênteses aí no Hospital dos Estivadores, né? Foi inaugurado pelo governador, Isso. Mas até agora não teve nenhum atendimento. Ainda não teve atendimento, o Instituto Oswaldo Cruz está acertando os últimos detalhes para colocar em funcionamento. O Instituto Oswaldo Cruz é uma organização social, uma AS. Para ela tomar posse do hospital, ela precisa haver todo o seu controle, inclusive controle administrativo, controle de higiene, se ele está em pleno funcionamento. Você acredita, Fernando Chagas, que é até início de janeiro? Com certeza, com certeza. É apenas, vamos dizer, está fazendo os acertos finais para ele funcionamento. Mas, independentemente ele ter entrado ou não, quando ele entrar, ele vai atender a população, não só de Santos, mas de toda a Baixada Santista. Eu vou dar até um número. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, recentemente, em janeiro deste ano foi inaugurada, 40% dos atendimentos são das cidades vizinhas. Então, isso mostra que a saúde, de uma forma geral, onde ela melhora, aumenta a demanda. Sim, está concentrada em Santos, né? E independentemente até de ser de Santos. E isso vai ocorrer em todos os municípios, principalmente os municípios polos, Santos, Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, que são municípios polos e que têm mais recursos e têm uma saúde, condições de dar uma saúde melhor. Vai aumentar muito a demanda, porque as pessoas estão deixando o plano de saúde indo para a saúde pública. Justamente está aumentando na demanda quando o orçamento do poder público, inclusive na saúde, está caindo. Então, nós vivemos um momento de grande dificuldade na saúde, queda de arrecadação e tendo um aumento de demanda na saúde. Isso é um problema muito grave para os municípios. Então, os prefeitos que foram reeleitos já sabem dessa situação. Os prefeitos novos vão ter que lidar com essa situação. É um problema a ser enfrentado agora já de imediato, né? Gestão, fundamentalmente gestão. Fazer mais com menos. Menos dinheiro e mais atendimento. O senhor avalia essa questão também, a questão da saúde? A gente tem São Vicente numa situação muito precária, né? Recentemente a gente teve greve. Tudo provocado por um binômio de má gestão com falta de recursos. A falta de recursos advém da própria situação econômica do país, que também fez com que a arrecadação de ICMS caísse. Caindo a arrecadação de ICMS, o fundo de participação dos estados e municípios também diminuiu. E dessa forma, todos os municípios estão sendo prejudicados. O que falta, na verdade, é uma política de desenvolvimento econômico e não uma política orçamentária. O governo federal se preocupa apenas com o orçamento. Em termos de desenvolvimento econômico, não existe nenhuma medida. Além de orçamento e de questões de quem vai ser o presidente da Câmara ou do Senado, nós não encontramos nada que induza ao crescimento. Muito pelo contrário, a preocupação é cortar despesas do orçamento, enquanto alguns setores continuam beneficiados. Existem inúmeras empresas com isenções fiscais. Isenções essas bilionárias, que o governo não se dispôs a revisar isso, embora até saiba. Tem um detalhe importante que ele falou, né? 75%, olha bem, 75% dos municípios vivem de transferências do governo federal e transferências do governo estadual. Um é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o da União, e Fundo de Participação dos municípios no Estado. Como caiu a atividade econômica, caiu a arrecadação da União. Caindo a arrecadação da União, cai a arrecadação para esses municípios. E, como eu falei, a demanda aumentou. E um ponto importante, quando o governo federal desonerou, ele desonerou impostos, justamente aquilo que transfere para os municípios, não desonerou as contribuições,
que fica com todo o bolo para o governo federal. Quem ficou prejudicado? Os municípios. E quem atende a população? O município. Ou seja, o povo se deu mal. Se deu mal. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a retrospectiva 2016. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. O Notícias em Debate está de volta no nosso último programa de 2016 e o nosso assunto de hoje é a retrospectiva do ano que passou. E sobre isso a gente conversa com o cientista político Fernando Chagas e com o economista Hamilton Marques. Bom, a gente estava falando sobre as questões de esporte, sobre as questões de saúde e agora eu queria começar esse bloco falando um pouquinho sobre a economia. As nossas últimas notícias não foram nada boas, né, doutor Hamilton? O que a gente tem em relação a crescimento do PIB? Nada para os próximos meses, próximo trimestre. A previsão de crescimento é negativa, né? Mas o que eu observo é que a população perdeu o esteio em termos de governo. É um governo que não apresenta credibilidade, não só para a política econômica, mas em termos de previdência. Eu sugiro que as pessoas abandonem aquela perspectiva de esperarem da Previdência o seu sustento na aposentadoria. Infelizmente, cada um de nós vai ter que fazer a sua própria aposentadoria complementar. De que forma? Poupando, mas não na poupança. No Tesouro Direto, que hoje é um investimento que dá, no mínimo, o dobro da caderneta de poupança. É um investimento que, com R$30, a pessoa pode comprar os títulos do governo. É seguro? É seguro. Se o Tesouro Direto não for seguro, nada mais será. Tudo quebra. Tudo quebra. E o Tesouro Direto, ele proporciona que a pessoa escolha uma corretora que não cobre taxa de administração, que não cobre nenhuma taxa. A pessoa pode entrar no site do Tesouro Direto e verificar as inúmeras corretoras. A pessoa vai abrir uma conta direto na corretora. Essa conta está em nome da própria pessoa, não é que o dinheiro fica na conta da corretora, não. O dinheiro fica na conta da própria pessoa, daí o segundo passo é escolher o título que mais interessa e comprar. O site do Tesouro Nacional é um site bastante didático, é fácil de interagir. Eu sugiro que as pessoas coloquem as suas economias fazendo uma divisão de 70%, 80% para longo prazo, mirando uma aposentadoria, e 20% ou 30% para curto prazo. Quer comprar uma casa, quer um carro, quer comprar um bem de consumo, põe no Tesouro Selic, que seria o mais curto prazo. Para aposentadoria, existem várias opções. Uma que eu recomendo seria o Tesouro IPCA, de longo prazo. Por quê? Isso rende mais do que a previdência, o seguro de previdência dos bancos, porque o banco pega o dinheiro da pessoa e ele também vai aplicar no Tesouro Direto. E o banco cobra uma série de taxas. Então, é um produto ruim. A pessoa, se ouvir o gerente do banco, vai aplicar na previdência privada do banco. É ruim. A pessoa pode, sozinha, fazer a aplicação no Tesouro Direto. Uma outra coisa que eu sugiro é que nós nunca tivemos educação financeira. Nós já tivemos educação religiosa, tivemos educação moral e cívica, já tivemos várias aulas, mas de educação financeira... O brasileiro não tem essa formação, né? Não. Na infância não existe isso. Infelizmente não. Agora está começando a engatinhar alguma coisa sobre isso, mas vai demorar muito tempo ainda para que isso seja formado. Né? Ele é diferente do chinês. O chinês economiza demais, o brasileiro Gasta gasta demais. demais. Mas é uma saída que o brasileiro vai ter que aprender a economizar para garantir a sua aposentadoria, como, aliás, os chineses fazem, embora seja completamente diferente. Ou a gente caminha para esse lado, fazer a própria poupança para garantir a aposentadoria. Até tem um ditado de economia, né? O que a gente economiza quando é jovem, gasta tudo quando fica idoso, né? Isto é verdadeiro. A gente gasta muito, né? E hoje a gente vive bastante. E só uma notícia, se me permitir, só uma notícia positiva. A questão da inflação. A inflação, me lembro muito bem, em setembro, nós estamos fazendo a projeção de inflação para o fim do ano, 7,3%. No fim do ano, agora em dezembro, ela vai ser anunciada no início de janeiro, a inflação vai estar em torno de 6,2%, 6,3%, abaixo do teto da meta da inflação. E já se promete uma inflação para o ano que vem entre 5%
e 5,5%. Alguns até dizem que pode ficar entre 4,5% e 5%. Quer dizer, é um avanço, embora o motivo seja ruim, a recessão. Mas no momento que cai a inflação, já nesse ano, e caindo acentuadamente no ano que vem, o poder aquisitivo, a sensação de você ter o poder aquisitivo, o telespectador, a sensação de ter o poder aquisitivo, melhora bastante. Sim. É um dado importante, esse é a queda prevista de inflação. Para esse ano, como o Fernando Chagas colocou, realmente a inflação está em queda por falta de demanda. As pessoas não têm dinheiro para consumir, então a tendência é os preços gerais da economia caírem, né? Agora, o último ponto em relação à economia não é muito bom. A gente teve nessa última semana agora a previsão de que vai aumentar um pouquinho mais o desemprego e a coisa deve mudar só na metade de 2017. É isso Sim. mesmo? Existem duas previsões, uma de um aumento do desemprego e a outra previsão de estagnação. A gente teria esse contingente de desempregados em termos aí paralisados, né? Mas tudo é muito imprevisível, né, nesse país. A economia pode mudar em função de alguma ação do governo federal. Ou Na da verdade, Lava está Jato. tudo atrelado, né, a essa Lava Jato. política. A Lava Jato está governando as ações e as reações. Em termos de Lava Jato, a gente precisaria que o Ministério Público assinasse rapidamente os acordos de leniência com as grandes construtoras, para que as grandes construtoras começassem a fazer as obras e, fazendo obras, começassem a injetar dinheiro na economia. As grandes obras que o país precisa tocar, elas têm hoje uma barreira, falta de crédito, mesmo porque o BNDES não quer emprestar dinheiro na mesma quantidade que emprestava, isso ainda está sendo discutido, e a taxa de juros praticada pelo governo é uma taxa que inibe os investimentos em infraestrutura, porque o investidor ele prefere aplicar em títulos da dívida pública do que em projetos de construção, que vão dar uma remuneração parecida, mas com os riscos inerentes às obras. Né? A infraestrutura é a longo prazo, né? O retorno é a longo prazo, 25, 30 anos. Então, ele faz um investimento grande e precisa ter segurança jurídica e estabilidade econômica para ele ter certeza desse retorno. No caso de você aplicar em dinheiro nos títulos públicos, o retorno é certo. O Brasil não dá calote. Nesse momento, não há o menor risco do Brasil, do governo brasileiro, dar calote nos títulos públicos. Uma notícia boa no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo. Tem mais outra boa notícia para dizer que nós só estamos falando de coisas ruins. Há uma promessa, se não houver problema de Lava Jato, né, que provavelmente haverá em fevereiro, quando a delação premiada e o acordo de leniência das empreiteiras forem assinados, todos os acordos, e além da delação premiada, que vai explodir o mundo político, né, nós temos uma boa notícia. A partir do segundo semestre, há uma possibilidade do PIB começar a crescer. O PIB é o produto interno. Toda a riqueza que nós produzimos no país, há uma tendência de, no segundo semestre, ele começar uma escalada lenta, mas começar uma escalada positiva, diferentemente do que nós estamos hoje. Hoje nós vamos ter uma queda do PIB em 2016 de 3,5% e, no geral, no ano que vem, se promete um PIB de crescimento de 0,5%, mas com ascendência, né, para 2018. Isso também é um ponto positivo. Vamos agora para a política? Vamos lá. Tivemos eleições municipais em 2016. Queria que rapidamente o senhor fizesse a eleição municipal, uma mostra do cenário. A eleição municipal, de uma forma geral, teve uma queda acentuada do PT devido a todos esses escândalos, né? Outro ponto, que além desse ponto do PT de ter caído, ele foi o primeiro ou segundo nas outras eleições, caiu para 10º em termos de eleição, de prefeito, né? Houve uma mudança, principalmente no financiamento de campanha, né? Financiamento de campanha antes era feito pelas empresas e hoje só por pessoas físicas. Então, esse foi o grande diferencial. Financiamento de campanha hoje não é mais por empresas, por pessoas físicas. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu gostaria que vocês dessem um feliz ano novo para os nossos telespectadores. Bom, desejo a todos um excelente 2017, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos durante esse ano que está terminando, mas o brasileiro já deu várias demonstrações de capacidade, de resiliência, e eu acredito que o povo conseguirá sair da crise. Sugiro que façamos economia, anotemos as nossas receitas e as nossas despesas e façamos uma administração do nosso orçamento. Boa sorte a todos.
O pior já passou, agora a tendência é melhorar. Um abraço a todos e um bom ano novo. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Feliz ano novo, um ano de esperança. Até mais.